Oi, gente, boa tarde. Passando por aqui hoje mais uma vez para conversar um pouquinho, seguindo uma linha de abordagem que eu estou entrando, há algum tempo, que é pilares da saúde emocional interferindo na saúde mental como base na manutenção da nossa saúde e da nossa longevidade. Então, o tema de hoje é sobre as transformações e as modificações que ocorrem do ponto de vista comportamental e emocional nas mulheres que estão na fase de transição hormonal, todo mundo sabe que as mulheres passam por essa fase de transição hormonal, que é peculiar, E o que acontece, As modificações hormonais geram, uma alteração na produção de neurotransmissores, que tem toda uma ação específica, e com isso, como consequência disso, a gente altera o comportamento, É muito fácil, visualizar isso de uma maneira simples, em mulheres, em colegas, irmãs, enfim, em si próprias, no caso das mulheres, no período em que a mulher ainda está na idade fértil, quando ela passa ali pela fase pré-menstrual ou menstrual, ou até mesmo nas diferenças físicas e emocionais nas duas fases do ciclo, A primeira fase, que é uma fase estrogênica, a mulher tem muita disposição, geralmente tem um humor melhor, ela consegue passar pelos desafios e resolver os processos de uma maneira mais proativa. E na segunda fase, que é a fase progestogênica, depois que ocorre a ovulação, onde o estradiol começa a descer, e a progesterona começa a subir, a mulher tem uma diminuição, inclusive na performance física, muitas vezes, e na formatação desse comportamento. Então, por que a gente está trazendo isso? Porque geralmente nessa fase de transição hormonal, que as mulheres começam a passar ali por volta dos 40, 45, e essa fase de transição ela pode se estender por um período de até 10 anos, em algumas mulheres, a gente vai tendo alterações, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de humor, do ponto de vista emocional propriamente dito, E por que isso acontece? Porque os nossos hormônios vão baixando. Nosso primeiro hormônio a diminuir nessa fase chamada climatério, pré-menopausa, é a progesterona. E a progesterona, ela tem uma ação muito específica no cérebro, aonde ela é convertida em allopregnenolona e ela tem uma ação que mimetiza a ação de um neurotransmissor inibitório, que é o GABA. O que o GABA faz? O GABA calma. É o GABA que aumenta quando se toma Rivotril, Frontal, benzodiazepínicos, passiflora, valeriana, Então, a partir desse momento em que a gente começa a ter essa queda da produção de progesterona, teoricamente a mulher já perde um efeito GABAérgico que a progesterona daria, E também é nessa fase que nós estamos passando por processos geralmente desafiantes do ponto de vista profissional, pessoal. Muitas vezes os pais estão envelhecendo, os filhos estão numa fase que precisam de muita atenção, A gente chama essa geração de geração sanduíche justamente por isso, Porque a gente fica entre os pais e os filhos. E
essa demanda aumentada, muitas vezes, nos suscita, né, uma resposta emocional que pode ser piorada por esse perfil hormonal, tá? E como é que isso se traduz? Alterações de humores, piora do nível de sono, processos depressivos, síndromes ansiosas, muitas vezes estados corporais que nos denotam isso. Muitas vezes as pessoas começam a ter até síndrome do pânico, né? E então a gente precisa entender, né, que o corpo, né, que a diminuição da produção hormonal, culminando inclusive na menopausa, que seria uma modificação desse padrão, isso também pode estar contribuindo e ou ser um grande gatilho, se não o maior, para que essas manifestações ocorram, tá? E por que eu venho trazendo isso? Porque geralmente, quando a gente tem um sintoma, a gente pensa em se livrar desse sintoma. Ou quando a gente vai procurar um médico por conta desse sintoma, esse médico muitas vezes vai nos tratar para nos minimizar esse sintoma. Então, vamos lá. Uma mulher que está entrando nessa fase de diminuição de produção de progesterona, ela começa a ter um sono de má qualidade, né? Ela começa a ter dificuldade para dormir ou para manter o sono, e isso vai gerando ao longo do tempo, né, prejuízos cognitivos, como memória, foco, atenção, de novo, humor, a própria energia, né, para a gente conseguir passar pelo nosso dia e enfrentar nossos desafios, sejam eles pessoais ou profissionais, né? Então, a gente vai num profissional e o profissional nos medica com algo para melhorar o sono, muitas vezes nos dando substâncias que melhoram o GABA, né? E a gente melhora, muitas vezes, né? Porque como a gente tem essa diminuição da produção GABAérgica, né, que é dada pela progesterona, a gente melhora. Só que, como esse processo é um processo que vai continuando, né, e as situações muitas vezes vão se avolumando, muitas vezes essa conduta que é pontual e que não abrange um olhar mais complacente, né, que pegue esse, ela muitas vezes ela não se torna efetiva, né? Paralelamente a isso, a gente vai tendo a diminuição hormonal também do estrogênio, que vai trazendo para a gente dificuldades, inclusive de concentração, né? E isso é algo que é muito significativo, né, nessa fase de pré-menopausa mesmo, inicial. Inclusive, várias mulheres chegam aqui no meu consultório se queixando de uma névoa mental. Elas perdem a capacidade que, inclusive, elas sempre tiveram no trabalho, com números, com a parte de memória, com a parte de organização de dados, né? E também sentem sintomas emocionais que normalmente elas não sentiam diante de algumas situações, né? Que faz parte, o desafio da vida, as decepções, as frustrações, enfim, os problemas fazem parte. Só que quando a gente tem uma máquina que está regulada, a gente consegue minimizar o impacto disso no comportamento, no efeito emocional. Então, por que eu estou trazendo isso, né? Porque na maioria das vezes as mulheres começam por conta disso a desenvolver quadros ou estados depressivos, né? Ou começam a ter transtornos comportamentais que são, obviamente, que acontecem, são influenciados pelo externo, pelo que elas estão vivendo, mas que tem também um gatilho de acordo com esse ambiente hormonal que elas estão vivenciando, né? De déficit
que é patognomônico do processo de senescência, né? Todo mundo que envelhece vai passar por isso, só não passa quem morre um pouco antes, né? Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa prestar atenção, né, nesse padrão também comportamental, cognitivo e emocional, né, que vem e que começa aos poucos e o que acontece? Muitas vezes pode ser um início, né? Então, começar a se atentar para fazer essa relação. E não quer dizer com isso que a gente não possa usar algum tipo de medicação ou técnica, ou de comportamentais, ou mesmo terapias, enfim, usar um arsenal ou ferramentas para nos melhorar desses efeitos. Porém, todavia, entretanto, uma vez que a gente começa a regular essa parte hormonal, esses sintomas, eles melhoram muito, na maioria das vezes, né? E mesmo que estejamos passando por situações desafiantes, a gente passa por isso com um mínimo de sintoma, né? E com muito mais habilidade em lidar com eles, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas todos os estudos comportamentais e ao longo desses últimos anos, principalmente de 1980 para cá, 1985 para cá, vem mostrando, né, que as mulheres elas são muito mais propensas, 2 a 3 vezes mais do que os homens, a terem transtornos comportamentais e ou emocionais, justamente por conta do próprio ciclo hormonal, né, propiciar, né, esse tipo de alteração. Paralelamente a isso, a gente tem o quê? Um comportamento que é completamente influenciado por esses neurotransmissores, que começam a mudar a partir desse estímulo hormonal decrescente. E se a mulher ela não tem um hábito de vida muito estruturado, né, ela começa a compensar quimicamente a ausência ou a diminuição de equilíbrio desses neurotransmissores com os hábitos de vida. Como assim, doutora? A pessoa começa a comer mais um grupo de alimentos que vá justamente aumentar esse nível do neurotransmissor que está em defasagem. Por exemplo, começa a comer mais doce, começa a comer mais pão, mais massas. Esse aumento dessa ingesta altera a composição corporal, gera um ambiente muitas vezes inflamatório ou pró-inflamatório e piora a condição hormonal, porque vai piorar a microbiota, vai piorar a resposta de insulina, né, resposta de leptina e de outros hormônios e fatores que são importantes para que a gente tenha um corpo saudável e equilibrado, né? Uma vez também a gente piorando toda essa sua entrada, não existe uma energia e um ânimo para que a gente consiga, ou a pessoa em questão consiga, desempenhar atividades físicas regulares e que possam ajudar, né, na diminuição desse impacto e até mesmo na produção de neurotransmissores, porque, senhores, vocês precisam entender que o exercício é uma usina de produção de neurotransmissores. O exercício, ele funciona como uma orquestração no sentido de nos ajudar a produzir neurotransmissores, tá? Inclusive o exercício é prescrito em clínicas de reabilitação de pessoas que têm adicções, né? Para melhoras de comportamento, em pacientes que têm autismo, em pacientes que têm déficits, por todos os motivos. Então imagina, se você tem uma alteração hormonal que altera neurotransmissor e que altera comportamento, aí você não dorme, aí você come mais, você não tem energia, muitas vezes,
para desempenhar essa atividade física. E aí começa uma sequência de processos disfuncionais, né, que vão gerando uma piora no corpo e nos padrões desses órgãos, né? Então, o fígado começa a acumular gordura, a produzir erroneamente algumas proteínas ligantes, a aumentar a produção de colesterol e triglicérides, a participar da autorregulação disfuncional de insulina, né? E assim sucessivamente. E com isso, né, a gente começa a ter uma alteração, né, de estilo de vida que corrobora para quê? Para que todas essas alterações hormonais primárias que começaram possam ter um impacto ainda maior, né? Então, por que eu estou conversando sobre isso? Porque não adianta só a gente ficar minimizando a ponta e tratando a ponta sem entender esse processo todo, né? O processo de senescência, de envelhecimento saudável, sem doenças, ele é um processo que começa dentro da gente, né? Com essa autorregulação. E aí vocês podem me perguntar assim, doutora, mas é importante a gente fazer uma reposição hormonal, ou de micronutrientes, ou de equilíbrio de flora intestinal? Obviamente, né? Porém, toda essa terapêutica, né, toda essa conduta, ela precisa ser individualizada, né? Ela precisa ser vista não como, obviamente, a gente está falando aqui de só olhar a ponta, né? Mas ser vista como um contexto amplo, porque existem pessoas, inclusive, que não querem ou não podem, por algum motivo restritivo, usar alguns tipos de terapêuticas, né? E mesmo assim a gente pode minimizar esses efeitos de decréscimo hormonal, né? E, obviamente, com um corpo funcionando bem equilibrado, todo o resto de um comportamento, inclusive do comportamento que a gente está falando aqui, emocional e cognitivo, ele melhora, né? E por que isso é importante? Gente, a gente precisa ter um comportamento cognitivo de aprendizagem, de retenção de informação, tá? E até mesmo de processamento dessa informação em níveis mais altos, superiores, emocionais, bom para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Seja no momento de emergência, ou seja na vida propriamente dita, né? Porque senão a gente fica automatizadamente, mecanicamente, repetindo os nossos erros e as nossas deficiências. E com isso a gente não consegue progredir, né? E justamente numa fase da vida onde a gente precisa, né, fazer melhor essas escolhas, né, em todos os âmbitos, para que inclusive a gente possa ter qualidade de vida, né, e possa lidar com todas as exigências da melhor forma possível, né? Então, por que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês hoje aqui? Porque é muito comum eu atender mulheres que chegam aqui no consultório polimedicadas, com geralmente mais de uma medicação para, seja melhorar a atenção, memória, foco, aprendizado, ou seja, para melhorar comportamento emocional, ou seja, para conseguir dormir, não importa, sem que elas estejam sendo vistas de uma forma apropriada, no sentido de serem melhor equilibradas, tá? E o que significa isso? Significa usar a menor quantidade possível de medicações, significa poder ter um comportamento alimentar melhor, porque o comportamento alimentar também é
influenciado pela química. O comportamento sexual também é influenciado pela química. O comportamento frente a uma situação de exigência, de estresse, também. Então a gente precisa estar apto, né, a poder passar por essa fase da vida, que é uma fase que pode ser boa, claro, com mudanças, né, com ajustes, né, mas até mesmo para a gente perceber que a gente está passando por essa mudança e fazer esses ajustes, a gente precisa estar equilibrado, senão a gente age como se a gente tivesse 20 anos e o corpo paga um preço por isso, e muitas vezes ele nos fala sobre isso com os sintomas ou com um adoecimento, que a gente, ao invés de interpretar de uma forma mais inteligente, mais abrangente, a gente só quer se livrar, né? Então, assim, o intuito de trazer esse conteúdo para vocês hoje, no caso específico dessa fase hormonal, porque caso as pessoas que estejam me ouvindo aqui não sejam mulheres, eu tenho certeza que elas se relacionam com mulheres, né? Sejam com mãe, com irmãs, com parceiras, com colegas de trabalho, com uma filha, enfim. Então a gente tem um mundo hoje em dia, inclusive, com um número muito alto de mulheres, né? E eu acho que a gente precisa entender muitas vezes que até um comportamento emocional que é disfuncional, que está fora de um controle, ele pode ter uma origem hormonal também, tá? E não adianta a gente ficar segmentando. Eu vou fazer uma yoga, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer uma apometria, sem entender. Óbvio que tudo isso é muito importante e tem um significado e tem uma participação integrada. Nós somos corpo, né, que incluindo cérebro, mente e energia, né? Então a gente precisa também ter um corpo equilibrado, né, para que todo o resto também possa estar. Então é um recado para que a gente possa prestar atenção. Inclusive, um dos queixos muito importantes dos homens em relação às mulheres, tá? É a alteração da libido, né? E a alteração da libido, ela também tem um fator hormonal e um fator relacionado a neurotransmissor. Então, imagina, a mulher não dorme, tá comendo errado, não faz exercício, tá engordando, já olha para si própria e não se reconhece. Então ela tem um fator hormonal que permeia, ela tem um fator de neurotransmissor e fator emocional, né? Tudo ali dentro de um contexto. Então eu acho que a gente precisa ter ciência e consciência que esse processo ele é mais abrangente, e isso não vai nos impedir, obviamente, de somar aqui terapias e condutas. Porém, a gente precisa entender a fase que o nosso corpo está ou está passando, para que a abordagem ela possa ser a mais correta e a que vai trazer menos prejuízo, tá? Gente, a vida é um presente diário e a gente precisa olhar para isso e todos os dias prestar atenção, né? Porque nesse mundo em que essas cobranças estão sendo feitas no modo automático, pró-produtivo, a gente acaba perdendo essa referência, essa autorreferência. Então, se eu venho percebendo uma alteração comportamental, emocional, cognitiva, a nível de memorização, a nível até mesmo de interpretação, que eu não tinha, tá? Vamos prestar atenção em como estão os nossos hormônios, vamos procurar um bom profissional, vamos procurar alguém que possa nos ver, tá? De uma maneira ampla, tá? Por quê? Porque senão a gente fica tratando pedaços
e ninguém é feito de pedaços, a gente é feito de um todo, tá? Então, aqui para vocês um espaço aberto, tá? De comunicação, para que vocês possam me deixar perguntas ou se quiserem fazer alguma pergunta, tá? Mais do que isso, tá? Se vocês gostaram do conteúdo, vocês podem clicar no link da minha bio, se inscrever nos meus canais, mandarem perguntas, ligarem, entrarem no site, mandarem perguntas para minha secretária, para que a gente possa ajudar vocês nessa condução. Muitas vezes a resposta e a solução é mais simples do que se imagina, tá? Ela está geralmente dentro da gente e no nosso processo, tá? Então, fica aqui para vocês essa mensagem e eu posso ajudá-los, né, a olhar para isso de uma maneira individual e simples, tá? Porque é muitas vezes dessa maneira que a gente consegue resolver, né, e minimizar, tá bom? É isso, gente. Um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira. A gente vai continuar aparecendo aqui de surpresa para trazer alguns conteúdos para vocês, tá bom? Um beijo da doutora Sil.